Muito boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso quadro Profissional em Destaque, a nossa entrevistada de hoje é Ana Paula Araújo. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Emerson. Antes de nós adentrarmos no nosso tema de hoje, por gentileza, Ana Paula, se apresenta para os nossos seguidores que não a conhecem. Eu sou Ana Paula Araújo. Eu gosto de me definir partindo de quem eu entendo que sou, né? Eu sou filha de um Deus amoroso, cuidadoso, protetor. E descobrir essa verdade é o pilar principal da minha vida. Sou mãe de 4 filhos, Rafael, Levi, Isaac e Isabela. Sou esposa do amor da minha vida, Alessandro Araújo. Hoje sou pastora na Comunidade das Nações e sou tabeliã de notas e protesto aqui da nossa comarca de Paulo Afonso. Perfeito. Para a gente entrar no tema de hoje, o tema que nós vamos destrinchar aqui hoje na nossa entrevista é como a fé e a religiosidade podem influenciar positivamente nas relações profissionais. Então, Ana Paula, tenho certeza que você tem muito a falar sobre esse tema. Então, fala para os nossos seguidores um pouco desse tema e tudo que tem a ver com a tua vida e com as pessoas que te cercam. Então, eu penso que esse é um tema central da minha vida, né? E isso porque eu acredito muito que nós não somos pessoas que vivemos em um dualismo, né? Sim. De onde sai a origem do dualismo? O dualismo ele vem lá de Platão, de Aristóteles, né, da Grécia, e é um pensamento que infelizmente acabou influenciando o cristianismo do primeiro século, onde as pessoas entendiam que existe uma vida secular, existe uma vida sagrada. A vida sagrada é aquela vida que eu vou aos domingos com minha família. Então eu sou um tipo de pessoa de segunda a sábado, mas no domingo eu sou outro tipo de pessoa. E não é assim que eu entendo a vida, né? Entendendo a partir das escrituras sagradas. Nós somos um ser, né? Corpo, alma e espírito, formado por Deus, mas que tudo que nós somos, né? Impacta de forma direta na nossa vida pessoal e profissional. Então eu não sou espiritual, e eu falo espiritual no sentido de eu não tenho a minha fé exercida de forma privada. A minha fé ela é privada e pública, porque para onde eu vou eu carrego os meus valores e os meus princípios, né? E eu costumo sempre falar, dou sempre um exemplo, né? Nós principalmente que somos aqui do Ocidente, nós fomos criados debaixo de um temor, debaixo da religiosidade cristã, seja ela católica ou protestante. E aí eu sempre pergunto, se você fosse à igreja, né, seja ela católica ou protestante, você pegaria 10 centavos lá do gasofilácio das ofertas? E aí qual é o nosso pensamento? Ah, claro que não. É porque nós temos um apreço pelo sagrado, ainda que isso esteja ficando cada vez mais escasso, né? Não, eu não pegaria 10 centavos do gasofilácio lá da igreja, né, da missa, do culto. Mas por que nós pegamos 10 centavos a mais do troco errado que nós passamos? Por que nós pegamos 10 centavos a mais do nosso pai, da nossa mãe, né, do cliente ou no tributo que nós pagamos, e isso sem pudor? Talvez porque nós temos esse pensamento de que existe o sagrado e existe o secular. Mas quando nós impregnamos o secular com o sagrado, ou seja, quando nós não dissociamos isso como se fosse duas vidas, né? Uma vida e um fake vida, ou um personagem, aqui eu sou um tipo de pessoa, aqui eu sou outro tipo de pessoa, aqui eu aplico um tipo de valor, mas aqui eu não preciso ter valores tão consistentes. E quando nós levamos essa vida, né, dissociada da fé, dissociada dos princípios e valores, então isso impacta de forma negativa. E o contrário também é verdadeiro, né? Eu acredito muito nisso, né? E aí você poderia me perguntar, mas quando surgiu isso? Seria uma próxima pergunta, Emerson. Sim, mas já pegando esse gancho, né, você já adentrou na nossa próxima pergunta, então vamos de fato entrar nessa pergunta, porque aí você destrincha da maneira que lhe vier na cabeça e da maneira que for mais conveniente para você. Então, como e quando a religião, né, Sim.
cristã protestante entrou na tua vida? Então, minha mãe, ela se converteu, eu tinha 6 anos de idade, nós morávamos no Pará, né? Meu pai era trecheiro, e desde 6 anos de idade que eu sou exposta à fé cristã, né, de uma forma mais consistente. Mas foi aos 14 anos de idade que eu tomei a minha decisão pessoal, e ali eu decidi que eu não seguiria a religião dos meus pais. Não era mais pelos meus pais, não era mais por obrigação, não era porque minha mãe me conduzia, mas ali eu abracei a fé e eu fiz uma aliança com Jesus aos 14 anos de idade, no auge da minha adolescência. E de lá para cá, eu tenho vivido uma vida imersa nessa aliança. E aos 19 anos, 19 para 20 anos, minha paixão por Jesus, ela aumentou de uma forma assim muito significativa, né? Eu diria significativa mesmo. E eu queria entregar minha vida para Jesus de uma forma mais intensa. Então eu queria ser missionária. Eu queria entregar a minha vida para servir na África, servir nos ribeirinhos, servir as prostitutas, servir aos meninos de rua. Então, aos 20 anos, eu já tinha projetado a minha vida de largar tudo e ir para missões. E nesse auge, né, nesse afã da renúncia, da entrega, de dizer, Deus, eu quero viver para Ti, eu quero entregar a minha vida para alcançar outras pessoas. Nesse tempo, Deus ele compartilhou comigo que ele me faria sim uma missionária, mas não seria uma missionária comum. Né? Comum quando eu falo do que a gente conhecia na época, né? Lá entrando no século XXI. Né? Missionário era aquele que colocava a mochila nas costas e ia para um país não alcançado. E aí Deus falou para mim que eu seria uma missionária de influência. Em outro momento a gente pode falar mais um pouco disso. Sim. Mas foi quando começou a minha vida acadêmica. Deus ele me falou que ele me colocaria em um lugar estratégico. E desse lugar estratégico, eu reluziria como uma luz para aqueles que me vissem. E obviamente que isso não tem a ver comigo, né? Isso não tem a ver com a Ana Paula, não tem a ver com a Ana Paula Araújo, não tem a ver com a Tabelian, com a profissional. Mas tem a ver com quem ele é e com aquilo que eu deixo que seja passado através da minha profissão. E aí eu me formei em administração, é minha primeira formação. Depois eu me formei em direito, depois me formei em teologia. Mas aí foram esses cursos que me trouxeram até aqui através do concurso público. E eu tinha muito temor, né? Quando eu fiz o concurso público e eu escolhi essa área, as pessoas diziam assim, olha, você vai entrar na área mais corrupta do judiciário, porque é onde passa todas as corrupções, né? Tabelionato, segundo as pessoas diziam, tabelionato de notas é muito difícil, existe muita corrupção, existe muita coisa errada. E eu quis fugir disso, mas quanto mais eu tentava fugir, mais aquilo me atraía. Porque, de certa maneira, ia existir um dualismo, um choque de realidade e de conflito de interesses, correto? Também. Né? Eu penso assim que acho que seria amor das pessoas, né? Olha, você vai para um lugar onde é difícil você manter a retidão. Então, vai para um lugar mais fácil, vai para um lugar mais suave. Mas quanto mais difícil aquilo me parecia, tanto mais eu me atraía. Né? Então, aos 23 anos, quando eu passei no concurso, hoje eu vejo que eu era uma menina mesmo, né? Há 20 anos atrás, exatamente, eu entrei com muito gás e com gás de fazer a coisa certa. Mas talvez na minha imaturidade também eu fiz muita coisa errada, né? Lembro dos primórdios lá do Fórum Adalto Pereira. Pois é. O que é que você lembra? Não, eu lembro de você sempre muito séria. Sempre muito séria e muito correta. Rígida, sim. Né? E é isso que eu ia falar, né? A minha ânsia de fazer a coisa certa, né? Talvez pela minha imaturidade, eu vejo, olho 20 anos atrás que eu faria as mesmas coisas, mas faria de forma diferente. Sim. Mas talvez fosse uma maneira de me proteger, sabe? Eu olho assim hoje, Emerson, e eu me vejo lá, eu vejo aquela menina de terninho sentada lá no fórum, e eu consigo enxergar que eu vesti uma armadura,
né? Eu vesti uma armadura para me proteger, porque se não fosse assim, uma cidade inteira, né, talvez me tragasse, né? Então foi preciso vestir uma armadura mesmo, séria, rígida, combatível, né, ali numa área de combate realmente, porque era a forma que eu tinha de me proteger. Talvez você até não tivesse a maturidade e a tua formação como profissional se lá atrás você não tivesse tido essa postura. Sim, assim, eu não me arrependo. Se você perguntar assim, você se arrepende? Não, não me arrependo. Era o melhor que eu tinha aos 23 anos de idade. Foi a forma que eu tive para conduzir aquilo que eu acreditava. Então, assim, se você viesse me pedir alguma coisa, Ana Paula, faz, porque meu pai, porque isso, porque aquilo. Então, assim, hoje eu sei dizer não de outra maneira. Sim. Mas naquela época, se eu não olhasse nos seus olhos e dissesse não, não é não, né? Talvez eu fosse vencida pelo cansaço. Então, eu escolhi aquelas armaduras porque era a forma que eu tinha de me proteger para chegar no mesmo objetivo. Sim. Hoje a maturidade me trouxe outras formas de conduzir. Eu sei chegar no mesmo lugar de maneira diferente. Sim. Então, assim, eu lembro que na época foi muito difícil, porque você lidar com uma cidade inteira e região. Então, assim, você é muito rígida, você é muito isso, Caxias, você é muito aquilo. E eu lembro que as pessoas diziam assim, só esse cartório que é diferente. E outro cartório eu faço. Eu passei por isso também. Você já passou também? Você já falou isso? Mas tudo bem, era o que você tinha para aquele momento, para que você criasse uma casca de autoproteção para que te tornasse uma pessoa e profissional que você é hoje. E assim, era interessante, porque o que vinha para ser ruim, na verdade, eu achava bom. Porque assim, quando alguém me falava, eu faço em todos os cartórios, mas eu não faço no seu. Então, me dava autoridade para dizer, eu disse, que bom. Eu não sei quantos cartórios fazem o errado, mas aqui a gente vai fazer o certo. Sim. Eu não sei se o mundo inteiro, assim, eu era, pegando uma hipérbole aí, um exagero, uma figura de linguagem exagerada. Mas eu não sei se o mundo inteiro faz, mas aqui você não vai fazer. Então, assim, eu trabalhei nas duas esferas, né? E hoje a gente está em uma esfera privada e esperava-se que eu mudasse minha postura, né? Ou que eu tivesse uma postura diferente lá atrás, uma vez que, como servidora pública, o salário não era tão bom. Inclusive, tive muitas propostas de subornos na época, né? E a gente vai tendo uma postura tão coerente, eu falo muito sobre coerência, ao ponto das pessoas nem chegarem, né? Só, não vai lá não, porque não adianta. Não, e até pegando um gancho do que você está falando, você está sendo coerente com aquilo que você se predispôs a fazer desde os primórdios. Exatamente. Lá no Fórum Adalto Pereira. E isso eu estou falando isso para desaguar no nosso tema. Sim. Né? E aí você pode olhar para mim e perguntar, mas é porque você é boa? É porque você é boazinha? É porque você é diferentona? Qual é o seu diferencial? Por que você não faz ou por que você faz? Por que você faz o que faz e por que você não faz o que você não faz? E aí a minha resposta, desde 20 anos atrás, ela é única, ela não mudou. É porque eu creio como eu creio. E os olhos daquele que me vê quando ninguém vê. Então, nós estamos aqui dentro, né? E eu sei que existe um que me vê. Mas ninguém está olhando, ninguém está vendo, ninguém vai saber. Você pode fazer. Não, não é sobre você. Não é sobre alguém fazer. Não é sobre a sanção que eu vou sofrer. E eu sempre pensei o seguinte, onde o meu nome chegar, eu quero que o nome de Deus chegue junto. Então, eu sempre pensei isso. Não é que hoje eu sou pastora. Né? Eu sou pastora há 3 anos. Mas a minha conduta, ela não vem da minha posição eclesiástica. Né? A posição eclesiástica ela é um reconhecimento daquilo que nós somos e fazemos. Mas aquilo que eu sou e faço é desde quando eu abracei a fé cristã. Então, eu entendi que nas minhas relações, a forma como eu trato os meus funcionários, a forma como eu trato os meus clientes, a forma como eu lido com o meu trabalho, precisa estar em coerência, precisa estar coadunando com aquilo que eu abraço. Os seus valores. Exato. Então, se a Bíblia diz o seguinte, olha, não tenha pesos diferentes na sua bolsa.
Você tem uma balança, não tenha pesos diferentes. Entrou o engenheiro, você trata de uma forma. Entrou o pedreiro, você trata de outra. Entrou o doutor, você trata de uma forma. Entrou o agricultor, você trata de outra. Não. Se a Bíblia diz, isso é a Bíblia que diz. Isso não é algo que eu aprendi na rua. Né? Porque se a gente for para uma visão mundana, é assim que o mundo age. É assim que as coisas caminham. Mas se a Bíblia diz que eu não posso ter dois pesos diferentes, né? Isso não significa dizer que você tem uma vida corrida, é difícil para você pegar uma fila. Tem como? Claro que tem. Mas se tem para o engenheiro, tem para o pedreiro também. É só conversar, só, Paulo, estou numa obra, estou no pico do sol do meio-dia, não tenho como. Você tem como preparar o documento para eu pegar 4 horas da tarde? Sim, claro, tem. Se tiver, tem para todo mundo. Né? Tem para Sim. você, tem para o outro. Sem diferenciação, né? Então, o que você faz, e aqui eu estou falando de mim, mas eu estou falando de nós, né? Eu estou falando de todos nós. Por que que nós não temos a sociedade que nós queremos, muitas vezes? Porque nós não somos o que nós acreditamos que a sociedade deveria ser. Então, eu cobro das entidades, eu cobro de outras pessoas, mas na minha esfera pessoal, eu não ajo de acordo com aquilo que eu acredito. Então, isso é necessário, né? Eu preciso ter balanças justas, eu preciso amar o próximo, eu preciso respeitar, eu preciso agir com excelência, e tudo aquilo que eu acredito precisa passar por um crivo, a palavra de Deus. E é assim que eu penso que a fé, que a religiosidade, que o arcabouço que a fé me traz em termos de valores e princípios, me ajuda a impactar de forma positiva nas relações. Então, o resultado do trabalho que você vê aqui não é propriamente meu, Sim. né? Não diz respeito a mim, porque eu já tive vontade de fazer várias coisas. Eu já tive vontade de agir de diversas maneiras, de corresponder de diversas maneiras, mas todas as vezes que eu renuncio à forma de pensar, de falar e de agir que Ana Paula Farias, olha, a minha vontade é falar isso para você, mas eu não vou falar por quê? Porque eu tenho um Deus que eu vou prestar conta. Sim. A minha vontade é deixar o teu processo aqui engavetado para te ensinar. Por que eu não vou fazer isso? Né? Porque eu lembro que eu tenho um Deus a quem eu vou prestar contas. Então eu tenho que ser justa. Eu tenho que ser justa nas minhas relações. E é isso. Eu penso que a fé, a vida cristã, quando abraçada de forma genuína e verdadeira, ela pode impactar nas nossas relações profissionais e na sociedade. Sim. E a gente pode estender esse tema à sociedade. Sim. Porque Paulo Afonso passa por aqui. Né? Paulo Afonso e região passa por aqui. E quando eu ofereço um serviço de qualidade, quando eu ofereço um serviço de excelência, quando eu ofereço um serviço pautado na justiça, na equidade, né, eu estou glorificando a Deus com isso. Perfeito. Nós poderíamos passar uma tarde inteira se debruçando nesse assunto, porque realmente é encantador. O teu testemunho de vida, a forma com que você conduziu sua vida religiosa e profissional, desde os tempos que você iniciou no Fórum Adalto Pereira e hoje conduzindo um serviço privado, você não fugiu do que você pregou desde os tempos lá atrás do Fórum. Então, assim... Só mudei um pouquinho, mas numa outra oportunidade, sim, eu espero ter esse privilégio de nós debatermos assuntos tão importantes e tão relevantes quanto esse que estamos debatendo nessa tarde. E, assim, antes de finalizar a nossa entrevista, eu queria fazer um bate e volta com você. Pois não. Eu vou te falar 5 palavras Certo. e a partir dessas palavras você vai dizer em uma única palavra o que significa para você. Em uma única palavra. Em uma única palavra. Tá. Ok? Tá certo. Vamos lá? Deus, Ana Paula. Pai. Religião. Fé. Família. Alicerce.
carreira profissional. Legado. E para a gente finalizar, uma meta de vida. Em uma palavra? Vamos abrir a sessão. Uma meta de vida. Emerson, a minha meta de vida é passar por aqui deixando um legado em todas as áreas da minha vida. E a minha meta de vida é viver uma vida que aponte para Cristo. Não tem outra ambição na vida. Não existe outra ambição a não ser encerrar a minha carreira apontando para Ele. Dizer assim, essa mulher passou pela vida e ela apontou Jesus. Não tem outro. Realmente não foi nada combinado, é emocionante mesmo, porque a gente sente de uma maneira verdadeira tudo que ela está falando aqui, sabe? É de arrepiar mesmo. Mas enfim, a gente vai ter a nossa entrevista na íntegra nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Peço a todos vocês que possam se inscrever em nosso canal VIP News, porque nós criamos na semana passada e todo o conteúdo que está sendo disponibilizado no Instagram e Facebook, também a gente está colocando lá no nosso YouTube. Então, mais tarde, vai estar todo o conteúdo na íntegra. Ana Paula, muito obrigado por esse momento. Eu que agradeço. Por essa oportunidade da gente estar debatendo um tema tão importante e de você, de fato, impactar positivamente na vida de tanta gente. Muito obrigado. E eu não digo um até logo, digo um até breve, e um até breve, muito breve mesmo, porque foi muito satisfatório para todos nós essa oportunidade de você abrir um pouco do teu espaço de trabalho, da tua vida íntima e expor para as pessoas essa grandiosidade que é Deus na tua vida, impactando não só na tua vida pessoal, como profissional e na vida de tantas pessoas que te cercam. Faz tuas considerações finais e fala o que você achar que deve ser falado nesse momento. Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, é um privilégio sempre servir pessoas com aquilo que nós carregamos. E, como eu falei, aquilo que nós carregamos não é nosso, é dele. Então não sobra nenhuma glória para nós. Tudo é dele, tudo vem dele. E eu queria deixar nas minhas considerações um recado para você que nos assistiu até aqui. Se você abraça a fé cristã, o cristianismo, seja ele na sua esfera católica, evangélica, ou como você queira denominar, queria te encorajar a viver a verdade das Escrituras, não da religião, mas a verdade das Escrituras em todas as suas esferas, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como amigo, como profissional, como empregador, como empregado. Todas as relações, você lembrar que existe um El Roi, um Deus que nos vê em todos os lugares. Que você possa abraçar essa fé e disseminar de forma positiva na sociedade. A sociedade não precisa de mais religião. A sociedade precisa de mais pessoas vivendo aquilo que diz acreditar. É isso.